A graça e a paz, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jofoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Deus, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com muitas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jofoné. Ele deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jofoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Maravilha. Irmãos, essa história já é conhecida por muitos, né? Calebe e Josué foram os únicos espias quando o povo saiu do cativeiro do Egito e Moisés pediu para espiar a terra prometida. Então Calebe, Josué e mais 10, cada representante de uma tribo, foram à frente do povo espiar Canaã. Quando eles espiaram, eles viram muitas coisas, viram coisas boas e coisas ruins, viram possibilidades e viram ameaças. E o relatório, na sua maioria, foi mais das ameaças e dos problemas, porque a terra de Canaã não era uma terra vazia, tinha pessoas, tinha povos que habitavam essa terra. E logo ali na entrada já tinha alguns povos de guerra. E o povo, ainda hebreu, ele era um povo que era escravo, não tinha preparo para a guerra. Então, eles voltam com essa visão, eles voltam com a visão de uma pessoa que era escravo, eles voltam com a visão de uma pessoa que ficou muito tempo sofrendo situações de opressão. E eles, mesmo vendo as possibilidades, uma boa terra, eles se avaliaram na sua fragilidade, na falta de recursos, na falta de ser um povo de guerra. E o relatório qual que foi? O relatório foi o pior possível. Olha, se nós entrarmos ali, nós vamos morrer. Mas 2 que também vieram do cativeiro, Calebe e Josué, eles tiveram uma visão diferente.
Mas por que uma visão diferente se vieram do mesmo lugar? Porque eles olharam Canaã baseado na promessa. Nós estamos num tempo difícil no nosso país, vocês concordam? Política, economicamente falando, socialmente falando, né? Está aí para ser votado, né? Aquela coisa absurda, se vamos mudar os padrões da família ou não. Está em trâmite aí o negócio. Questões econômicas, nós estamos vendo nossa região sofrer os impactos da economia, da seca, não é? Politicamente falando, nós estamos vendo o nosso país assim ficando famoso, né? No mundo inteiro, mas é uma vergonha. E aí? Diante de tudo isso, como é que você vai ver as promessas de Deus para a sua vida? Será que porque este momento é um momento delicado, complicado, difícil, as promessas de Deus não vão se cumprir? Será que elas vão retardar? Será que nós vamos amargar? Ou será que é o tempo de ser vista a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem? Será que é o tempo da grande oportunidade de nós vermos a igreja florescer ou não? Como você vê? Caleb, ele trouxe uma palavra muito interessante, ele falou assim, olha, a promessa que eu recebi foi há 45 anos atrás. Mas ele não ficou à parte de todas as circunstâncias difíceis que o povo passou no deserto. Ele não ficou, ele esteve no meio do povo. 45 anos, uma promessa linda, uma promessa que trazia um sentimento de segurança muito grande. Olha, você vai ter uma terra. Você e sua descendência. Porque você foi fiel ao Senhor. Mas foram 45 anos que não disseram isso. Não estavam dizendo isso. Não é isso, queridos? Quem tem promessa de Deus aí, levanta a mão. Quem não levantar a mão está esquecendo que se você é um cristão, você está regado de promessas, né? Você tem promessa de Deus? Reconhece que tem promessa de Deus? Está demorando? Olha, já começaram a baixar aí, ó. Está demorando? Não. O teu Redentor vive, não vive? Não havia uma promessa dessa sobre a tua vida? Ele já é real, não é? Ah, pastor, só isso? Não, isso é tudo, né? Mas algumas pessoas, quando a gente fala isso, algumas pessoas ficam assim, começam a ficar com raiva. Sabe por quê? Frustração. Começa a ficar com raiva. Nossa, falando essas coisas de novo, ter que esperar. Eu não aguento mais esperar. Quando fica esse não aguento mais esperar, aí você vai ter que esperar mais um pouco. Sabe por quê? Porque você não aprendeu ainda a esperar. E Deus está te ensinando a esperar. Então, acho melhor você se ajeitar e descansar, né? Porque você luta, morre na praia. Não adianta. É, não é? Tem um tempo de Deus. Olha aqui. Eu quero falar um negócio para você. Deus está acima de qualquer pessoa, qualquer coisa. Deus está acima. Já falei para vocês, eu tive que passar alguns anos passando por um monte de coisa, colhendo junto com a minha família o erro deles, não meu. Não foram os meus erros, mas foram erros da minha família. Mas eu fazia parte de uma família, então está no barco, está junto, tá certo? Não está? Quem queria estar na arca de Noé? Então vocês queriam ficar fora da arca? Ué, não tem opção, ou dentro ou fora. Quem queria estar dentro da arca? Isso aí, você não levanta a mão, mas você não me ajuda, né, no culto. Ajuda aí. Quem queria estar na arca de Noé? Pronto. Então, imagina, eu vou te dar uma pá para você limpar os restos do elefante. Todo dia. Você está incumbido de limpar as cacas dos elefantes, do macho e da fêmea. Legal? Continua valendo a pena estar lá na arca de Noé?
Agora você imagina, a arca de Noé era toda fechadinha, né? Segundo alguns modelos aí, toda fechadinha. Aí o cara abre aquele tampão, aí leva a pá e pum, errou. Bateu, voltou por cima dele. Você já imaginou os filhos de Noé o que estavam falando nessa hora? Eu não queria estar aqui, isso aqui é pi, né? Alguma coisa assim, né? Mas eu acho que era até dispensar, sabe na coisa, eu vou largar a mão disso e vou pular nesse marzão. Aí abri o tampão, na hora que eu olhava era só cadáver, porque toda a humanidade foi para o brejo, né? Aí a hora que eu olhava o cadáver, eu falei, não, eu acho melhor limpar mesmo, né? Está entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Irmãos, Caleb levou 45 anos para tomar posse de uma questão, mas que essa questão se desdobrava num monte de coisa. Tomar posse de uma terra não é simplesmente uma terra, era a segurança, era o futuro da sua família e perpetuação do seu nome. Vocês estão entendendo? Que naquela época nome tinha muito valor. Muito, hoje não tem, né? Mas naquela época tinha muito valor. Era uma tremenda bênção isso. Uma tremenda bênção, que ia trazer segurança para ele e para os seus descendentes. Ele teria esse legado maravilhoso. Estão entendendo? Mas ele teve que esperar 45 anos, ele não ficou parado 45 anos, mas ele tomou posse só depois de 45 anos. Mas durante 45 anos muitas coisas aconteceram. E a palavra de Deus, nesse trecho só, mostra que Caleb, ele foi inteiramente fiel. Então você tem uma caminhada com Deus. E nessa caminhada nós estamos sendo provados em várias áreas da nossa vida. Não porque Deus quer checar você, mas porque Deus está lapidando a nossa vida, né? Deus está trabalhando na nossa vida. Não existe, irmão, não existe promessa que não vá se cumprir para aqueles que andam fiéis ao Senhor. Não existe. A palavra de Deus não mostra uma falha de Deus em relação a isso. Não existe falha. Existe falha dos homens, mas falha de Deus não existe. Mas independente de você ser fiel, você sendo fiel, existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um tempo. Tudo bem? E mineiro sabe esperar, né? Eu acho interessante, alguns reclamam, eu não sei, não entendo. Mineiro sabe esperar, porque mineiro quando fala de casar, ele pensa, comprar um terreno, construir uma casa, a casa tem que estar com acabamento pronto, e ele tem que estar empregado, aí ele vai casar. Misericórdia, faz isso não, irmão. Quando eu casei não tinha nada. Nada. Eu passei a ter, né, a crise. Nada. Né? Fui morar em kitnet de aluguel, geladeira dela, fogão dela. O que mais? Não, aí eu tomei vergonha, né? Comprei uma cama de casal. Comprei o armário. Né? A irmã dela saiu, eu entrei. Não tinha nada. Mas a coisa mais gostosa, vou falar para você, quem sabe eu mudo a cultura do mineiro, né? A coisa mais gostosa é construir tudo juntos. Construir tudo juntos. No zero, hoje, nós temos a nossa segurança financeira. Começou do zero. Certo? 22 anos de casado, estamos seguros financeiramente. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Sabe por quê? Mas por que você fez isso? Porque você não é mineiro? Não, porque Deus disse que Ele ia abençoar a minha família. Então por que eu tenho que esperar a bênção se manifestar para eu acreditar? Não, eu vou porque eu acredito. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Então, Caleb, ele estava, quando fala que ele estava com 85 anos com a mesma força, nós podemos falar da confiança que ele tinha, sim, podemos falar, mas tem uma coisa que é fundamental. Por favor, aqueles que já entregaram a vida para Jesus, levanta a mão. Pronto, pode baixar. Existe alguém a mais dentro de você.
Sabia? Existe alguém a mais aí dentro, chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus não é uma influência, o Espírito de Deus não é uma energia. O Espírito de Deus é a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa de Deus. Amém, irmãos? Ele está em você. Ele é que te sela para a salvação. A presença do Senhor na sua vida e já está te garantindo o cumprimento de várias promessas que independem da sua fé. Já independe da sua fé e outras dependem da sua fé. Mas olha aqui, Caleb e Josué, eles não tinham o Espírito Santo neles. O Espírito de Deus vinha, agia e depois não ficava habitando nas pessoas. Nós vivemos a era da graça. Hoje nós somos o quê? O templo do Espírito Santo, não é isso? Então o Espírito está em você. Ele está em você, irmão. E tem que fazer a diferença, porque se não faz a diferença, você está abafando ele. Você está tentando colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E não cabe aí, não cabe. A questão é se você crê. Caleb acreditava em promessas. Você tem promessas e tem Deus na sua vida. Você tem mais do que ele. Sabia disso? Alô, igreja? Você tem mais do que ele. Alô, você tem mais do que ele. Você tem mais do que ele. Eu vou insistir, você tem mais do que ele. E quem não tem Deus na sua vida pode ter hoje, e você ter muito mais do que Caleb e Josué. Irmãos, a questão é o seguinte, é a questão de ver as coisas, envolve a visão das coisas. Ah, pastor, mas a minha vida o senhor não sabe o quanto que eu amarguei. E você não conhece a minha, né? Não conhece. Não existe isso, irmãos. Nós já pregamos aí dias atrás. Qual que é o nome do irmão de Esaú? Rapidinho, vamos ver se vocês estão. Jacó foi para o deserto. Diz que ele só foi com uma vara para o deserto. E ele tinha 2 caravanas quando o irmão foi encontrar com ele. Não é? Um lugar onde não é para ter conquista, ele teve conquistas. Tá certo? Por quê? Porque ele tinha a bênção, não é isso? Amém? Você não é abençoado? Se Deus está em você, você não é abençoado? Sou. Então, o que está acontecendo, pastor? Está acontecendo que as circunstâncias ainda são uma ameaça enorme. As circunstâncias ainda falam muito alto. As circunstâncias ainda te controlam demais. Não é o Espírito de Deus que nesses momentos assume o controle, mas as emoções assumem o controle, o medo assume o controle, o desespero assume o controle, a fragilidade assume, a incapacidade na mente vem, né? Aquela ideia de incapacidade, e aí paralisa. E o relógio continua andando. Por isso que você precisa se alimentar todos os dias. Todos os dias. Pastor, eu já li 3, 4, 5 vezes a Bíblia. Todos os dias vai ler 10, vai ler 20, até a volta do Senhor vai ler. Por quê? Porque essa palavra se renova todos os dias. Essa palavra fala, Deus fala com você. Você precisa ouvir Deus. Amém, irmãos? Você precisa saber que Deus está ali com você. Teus olhos carnais não veem. Você precisa saber porque Deus é real, é Espírito, Ele está vivo, Ele é real. Amém? Mais real do que a nossa existência. Mas você precisa ouvir Deus. Porque nesses momentos, algumas pessoas falam assim, eu acho que eu errei. E eu deixei Deus lá para o lado esquerdo. Ou então Deus está lá para o lado direito. Eu estou sozinho porque eu não estou no caminho. Será que eu estou no caminho do Senhor? Será que eu não estou? Fica aquela confusão na mente. Aí é tempo de parar. Vai na palavra. E aí Deus começa a falar. Né? Recentemente, vou dar um testemunho agora. Recentemente, mais certo foi no ano passado, eu fiquei sabendo que um carro que eu tinha vendido ainda era meu, só que eu não tinha mais ele. Já viu esse enrosco? Você vende o carro bonitinho para uma agência da própria marca e as pessoas, só que de outra cidade, então você pega, manda um recibo,
assinado, carimbado e preenchido, não era recibo em branco, preenchido. Então não tinha como dar problema, é só a pessoa lá chegar e assinar. Pois é, a pessoa não assinou. E o carro, quando chega, Receita Estadual, devo uma continha de R$ 5.000. Fui notificado, protestado pela Receita do Estado, meu nome nunca tinha sido protestado, me senti envergonhado com isso. Aí lá, 5 mil para pagar de IPVA, multa, não sei o quê. E detalhe, chego lá para fazer isso, Senhor, está chegando mais tantos R$ 1.000 que vai entrar de protesto se o senhor não resolver isso. Esse é só o protesto, tem mais a dívida, não sei do que e tal. Aí eu conversei com a moça ali da Receita, ela falou assim, olha, isso é mó enrosco que tem. O que aparece de gente aqui com problema, tem um senhor aqui que há 10 anos paga o IPVA de um carro que não tem. Na hora que ela falou isso, eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Gafanhoto na minha vida, não. Aí ela olhou assim, moço, mas ele está há 10 anos. Tudo bem. Aí vai, procura um, procura outro, vai lá no fórum para ver como é que resolve isso, tal. Conversa com meu irmão, que é advogado e tal. Meu irmão falou, paga esse negócio e meu caro, ora, porque é enrosco. Cidade longe, procurei o endereço, o cara já não morava mais lá. Ixi, sabia nem, não tinha onde pegar. Aí entra o seguinte, o coração começa a entrar em desespero, né? Preocupação, dinheiro que era para ser aplicado em tal coisa, já pago o IPVA, paguei lá quase R$ 5.000, deixa de fazer o que tinha que fazer, complica tudo, programação. Aí eu fui orar, eu falei, Senhor, o Senhor sabe a causa da venda desse carro, o Senhor sabe por que eu vendi esse carro. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode me honrar. Eu não posso, mas o Senhor pode me honrar. Então, eu estou só ouvindo palavra negativa em relação a esse negócio aí. E o Senhor me faça algo. Porque do contrário, tudo bem, eu vou honrar os compromissos, eu vou ter que pagar esse carro aí. O que aconteceu? Eu procurei uma advogada aqui na cidade, facilita, lógico, né? Tem que ser aqui. Procurei, achei a moça um pouco inexperiente e tal, mas vamos lá, vamos caminhar. Fez lá o começo do processo. Ela falou assim, Maurício, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas eu falei, não vai ser difícil. Nós vamos conseguir. Se você é um advogado que já vai dizendo que a chance para o teu cliente é a pior possível, me desculpe, eu acho que você tem que mudar de profissão. Ela, não, é porque as possibilidades... Não, você tem que dar gás, você tem que me motivar e você tem que estar motivado, você tem que defender minha causa. Minha causa é um abacaxi, né? Aí ela fez, eu pedi para ler, né? Antes dela dar a entrada, eu queria ler o que ela estava assumindo no meu nome, né? E aí deu a entrada. Chegou o e-mail, hoje é domingo, né? Chegou o e-mail sábado. Ela tem notícias do processo. Mandou bloquear o carro já não está mais no meu nome, né? Foi bloqueado, vai ser transferido judicialmente, né? Para a pessoa que comprou. E já vai passar aqueles 5 mil que eu paguei na responsabilidade do proprietário. Então eu vou ser restituído dos R$ 5.000. Ah, mas e se esse homem não tiver? Se não tiver, cai em cima da concessionária que negociou o carro. Então, concessionária tem 5 mil, eu acho que tem, né? Entendeu? Estão entendendo, irmãos? Agora, qual é a questão? Oração. Confiar, né? Desespero começa a vir, vai aos pés do Senhor, busca a promessa, está na palavra, amém? Está na palavra, confia. Está na palavra, confia. Porque palavra é Deus falando conosco, amém, irmãos? Então, para terminar, é isso que eu queria dizer para você. O Espírito Santo de Deus, ele está em você, não é para pegar uma carona com você. O Espírito Santo de Deus está em você para causar um efeito na sua vida.
Concorda comigo? Este selo não é apenas uma marca, ele causa um efeito. Primeiro que te tira da morte para a vida eterna. Tá certo? Te sela para a salvação. Tudo bem? Mas aonde o Espírito de Deus está, existe poder de Deus. Amém, irmãos? Poder de Deus que te capacita. Quando você está abatido, te levanta e te põe forte. Quando você está desanimado, tira esse desânimo e coloca ânimo, coloca fé. Porque até a fé que nós temos vem de Deus, não está escrito na palavra? Amém? Estão entendendo? Então, quem que eu tenho que recorrer? Você tem que recorrer ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele é real, irmãos. Não é influência, não é energia. É uma pessoa para você se relacionar e que está em você para te capacitar a viver a palavra de Deus. Para viver o que está escrito aqui, viver as promessas de Deus. Amém, irmãos? Dá para dar um glória a Deus, não? Está aqui, irmãos. Então, existem várias promessas. Você tem promessa. Quem está aqui sozinho, sem a sua família, levanta a mão. Você está sem a sua família, está faltando a sua família aí. Aí, ó. Pronto, você tem uma promessa. Criais em mim, será salvo tu e tua casa. É uma promessa? Pode se cumprir? Ué, por que pode? Porque aí depende de você. Primeiro que se você crê, você ora. Segundo que se você crê, você testemunha. Você tem que ser testemunha na sua casa. Amém? Não é testemunho, é testemunho, né? Testemunho tem de monte. Aí a família não se salva, não se converte. E quando se converte, às vezes se afasta da igreja. Por quê? Testemunho. Ah, o crentão lá mais antigo faz caca. Então o que eu vou fazer dentro da igreja? Não é? Agora, se eu creio, eu não entro firme, eu não entro de sola na família. Eu oro. Na hora que bate a carne, você vai lá para o quarto e sossega ela. Como é que você sossega ela? Na oração, fica quieta. Carne fica quieta. Deixa Deus fazer. Não é isso? Estão entendendo, irmãos? Irmãos, maravilhas acontecem. Olha aqui, a história de Caleb e Josué é uma delas, né? É uma delas. O homem cruzou 45 anos, um homem correto diante de Deus, um homem que não precisava do deserto para ele, mas ele teve que passar juntamente com toda a sua família lá, ele teve que passar porque era o seu povo, mas ele amargou? Não, ele aguentou, ele sustentou, ele animou o povo, ele foi instrumento de Deus, ele foi sendo bênção, 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 até tomar posse da promessa. Tomou posse, ele estava muito mais forte, muito mais amadurecido. E aí o que aconteceu? Ele já estava idoso, mas ele continuava crendo na promessa. Olha lá o que a palavra de Deus diz. O que disse? Olha, ele disse, se o Senhor, como é que é? Esqueci a palavra. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele planejou. Irmãos, os Enaquins eram de guerra, eram os carinha naipe bem grandes, sabe? Era alto, o povo era alto, de guerra, de batalha. Ele já era velho, mas ele disse que ia. Eu vou tomar posse da minha promessa. Eu vou tomar posse da minha promessa. Sobrenatural. Cristianismo sobrenatural. Cristianismo não é natural. Cristianismo é sobrenatural. Cristo vivo, sobrenatural. Espírito de Deus, sobrenatural. Né? Alguém dentro de você, sobrenatural. Não é isso? Sobrenatural. Um lugar, vida eterna, para sempre com Deus, sobrenatural. Chegou no teu limite, aí Deus diz, agora eu assumo no teu lugar, sobrenatural. Amém? Estão entendendo? Teu chamado, adorar o Senhor. 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 Na tristeza, eu adoro o Senhor. Na alegria, eu adoro o Senhor. A aliança que um homem faz com a mulher, aliança comparada à aliança do homem com Deus. Estou enfermo, adoro o Senhor.
Estou bem, adoro o Senhor. Estou rico, adoro o Senhor. Estou pobre, adoro o Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação. Então, eu adoro o Senhor porque eu tenho aliança com Ele, não pelo que Ele pode me dar, mas aquilo que Ele é na minha vida. Amém, irmãos? Agora, é certo que Ele vai fazer muitas coisas ao teu favor, porque existe o quê? Promessas. Amém, irmãos? Quem reclama, pouco alcança. Quem reclama, pouco alcança, porque Deus não faz parceria com o murmurador. Mas quem deixa de reclamar e ora mais, esse recebe bênçãos, né? Tá certo? Então eu gostaria de orar com você. Por quê? Qual que é o monte que Deus prometeu para você? É um monte de coberta? É um monte de problema? Ou é um monte de bênçãos? O que Deus prometeu para você? Quando você lê a Bíblia, você sente que alguma coisa ali é para você ou é só para os outros? Né? Então, se é a promessa de Deus, como que você vai se posicionar? Poxa, é ser fiel. É ser fiel, é andar com Deus. Né? Eu queria orar com você. Eu estou dizendo que no meio dessas dificuldades todas aí do nosso país, eu estou dizendo para vocês aqui que a igreja vai florescer, não estou? Olha isso que eu estou te falando, depois você me conta. Eu estou dizendo que, mas a maioria está perdendo emprego, tá? Você perdeu o emprego porque Deus vai te arrumar outro. Ou então você vai achar um tesouro no jardim da sua casa, alguma coisa assim, que aí eu acho meio difícil, né? Acho meio difícil. Então, sabe por quê? No momento difícil é bom demais, irmão. Sabe por quê? Quando entra dificuldade, desperta criatividade. Sabia disso? Aonde bate os problemas, está tudo quieto, tranquilo, aí você fica lá, acomoda. Mas Deus não gera um povo assim. O povo de Deus é povo criativo, é povo dinâmico, porque Deus é dinâmico, não é? Deus é dinâmico, e se Deus está em você, Ele desperta isso em você. Então antes era medo, ameaças. Não, agora, no meio dessa dificuldade, Senhor, me dá criatividade, me dá sabedoria, porque no meio dessa dificuldade eu vou me destacar. É possível isso, irmão? É possível? Você consegue se olhar no espelho e acreditar que vai acontecer isso na tua vida? Hã? É difícil acreditar? Não é. Abra a palavra de Deus. Não quer acreditar no que eu estou falando? Acredita no que Deus fala, né? Acredita lá. O povo entrou em Canaã, tinha que conquistar aquilo tudo ainda, irmãos. Tinha muita coisa para fazer. Mas Caleb estava numa animação só. Vamos orar? Primeiro, eu queria que você fechasse seus olhos. Não posso te prometer nada, a não ser dizer para você que Deus, Ele é real. Ele é sobrenatural. Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Você que está aqui nessa noite, a coisa mais maravilhosa que Deus quer fazer na sua vida é pegar você do jeito que você está e fazer uma aliança com você. Deus, Ele quer ser realmente Deus na sua vida. Ele não quer que você continue conhecendo Ele apenas de ouvir falar. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer entrar na sua vida para fazer as mudanças que Ele prometeu. E para alguns, Ele já está dentro de você. Mas Deus, Ele está querendo que você dê um pouquinho mais de espaço para Ele. Você confia um pouco mais. Deixar Ele te conduzir nessa área que você está tão inseguro. Que você reluta tanto. Que você tenta várias alternativas. Resolver questões ali na sua casa. Você tem usado o seu próprio entendimento. Você tem usado as suas estratégias e não está dando certo. Dá espaço para o Senhor fazer.
Vamos ver se ele não pode fazer algo melhor. Aí na sua vida pessoal, profissional, quanta insegurança, país em crise, meu Deus, minhas coisas não estão indo bem, tudo vai piorar, quando Deus diz que Ele vai cuidar de você. É promessa, Ele disse que vai cuidar de você. Ele não disse que é só no tempo tranquilo que Ele vai cuidar, mas Ele disse que Ele vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Todos os dias. Dá espaço para o Senhor. Quando eu falo dar espaço, se volta para Ele, procura Ele, deixa Ele falar com você nessa área, deixa Ele te conduzir, Ele determinar passos que você tem que dar. Não vacile, siga, mesmo que tudo diga o contrário, siga o que Deus está dizendo, porque você não sabe a estratégia que Ele está usando, mas Ele está usando algo. Por quê? Porque Ele disse que o zelo dele, o próprio zelo de Deus cumprirá a sua palavra. Alguns se preocupam tanto com a sua família, e isso porque tem um bom coração. Família está longe, família está perto, são tantas pessoas, uma confusão às vezes dentro da família, uma família complicada. Eu também já tive família complicada, agora a minha é complicadinha, né? Mas a minha família era bem complicada. Mas como é bom saber que Deus pode cuidar da nossa família. Como é bom. Você não tem força, você não tem alcance em algumas coisas na sua família, mas Deus tem. Então entrega a sua família para Deus. Para você não ficar carregando essa angústia que não resolve nada. Você não carregar esse abatimento, não resolve nada. Mas você poder viver o seu dia, sabendo que o dia dessas pessoas estão no cuidado do Senhor. Tudo isso é promessa de Deus, meu irmão. Aí a paz, que excede todo entendimento humano, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Aí você vai tirar aquela face sisuda, você vai tirar aquelas palavras pesadas, aquela palavra nervosa que começa a machucar as pessoas ao seu redor, você vai ficar mais leve. E isso tudo faz parte de uma grande obra na sua vida e na vida das pessoas que também estão ao redor de você. Aí você consegue testemunhar de Cristo. E as portas vão se abrindo. E as portas vão se abrindo. Daqui a pouco você vai tomando posse daquilo que Deus prometeu. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você apenas uma coisa. Uma coisa que é importante, que não é fácil, mas é poderosa. Você vir aqui na frente e dizer para Deus o seguinte: Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor, e essa aliança envolve fidelidade. A partir de hoje, as circunstâncias não dizem o que eu tenho que fazer, mas a tua palavra é que vai dizer o que eu tenho que fazer. E o que a tua palavra disser, eu vou fazer. Mesmo que pareça um suicídio, mesmo que pareça que eu vou perder tudo, mesmo que pareça qualquer coisa que seja contrário ao benefício da minha vida. Mas o que o Senhor diz é o melhor para mim. Então, eu tenho uma aliança de fidelidade com o Senhor. Está entendendo, irmãos? Meus irmãos, é a fidelidade que vai te levar em lugares altos, como Deus prometeu. Não é a sua capacidade humana, mas é a sua fidelidade a Deus. Porque você vai estar no lugar certo, no tempo certo, fazendo as coisas certas. E aí Deus cumpre a sua palavra. Amém? Então, aí você vem aqui e faz... outra coisa, que antes de você vir aqui, nós vamos orar também. Por quê? Porque o nosso país está passando por uma epidemia, né? Chamada dengue. Mas nós vamos orar para que isso cesse no meio do povo de Deus. Pastor, espera aí. Se o Senhor consegue ressuscitar um morto, não consegue espantar um mosquito? Tua fé está ruim, meu irmão. Vamos orar por isso, não?
Se você tiver fé, nós vamos orar, mas se não, deixa para lá, né? Mas eu queria desafiar você. Eu fiz esse voto com Deus há mais de 20 anos atrás. Fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias. E eu não me arrependi, e eu sei que eu nunca vou me arrepender, né? E eu gostaria que você, se você entendeu isso, e você percebe que ainda você oscila muito, né? Fica oscilando muito dependendo das circunstâncias. Não, agora chega, eu preciso agarrar mais na palavra de Deus, e eu preciso caminhar nela independente de circunstâncias. Ajoelhe aí onde você está e fale com Deus. Fale com Deus agora. Fala: Senhor, eu estou agora tirando toda instabilidade da minha vida. Eu tiro isso agora em nome de Jesus da minha vida. E eu assumo agora, eu assumo diante do Senhor a minha fidelidade incondicional. Aleluia, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão agora, Senhor, se colocando de joelhos, o Senhor é aquele que sonda a mente e coração, meu Pai. Que o Senhor esteja agora fazendo conforme a Tua palavra diz. Porque um dia o Senhor disse a Calebe: porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O Senhor usou a boca do teu servo para dizer que ele estava recebendo a promessa. Meu Deus, cada um aqui, Senhor, tem uma promessa maravilhosa do Senhor. Que ela venha se cumprir em nome de Jesus. Que ela venha se cumprir, Deus, de uma forma maravilhosa. Que comece a florescer, Senhor, no meio de tantos problemas neste país. A vida dos teus filhos venha florescer neste tempo, para que as pessoas possam ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus, nós Te exaltamos e nós Te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, como a Tua palavra nos mostra, como exemplo de Calebe, Senhor, promessas que muitas vezes, Senhor, passam um tempo, mas nós devemos ter sempre na nossa mente, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, Pai. Oh, Espírito de Deus, exaltado seja o Teu nome, e que nesta semana, Senhor, seja uma semana de vitória para o Teu povo, meu Pai. Seja uma semana de conquistas, conforme esta palavra de Calebe. Meu Deus, que os Teus filhos saibam perseverar em oração, lutar por aquilo que o Senhor prometeu, porque, Pai, o Senhor é fiel para cumprir. Portanto, lutar para que o seu coração esteja guardado e protegido pela Tua palavra, mantendo uma esperança viva e verdadeira, porque assim o Senhor é, fiel à Tua palavra, Senhor, fiel ao Teu povo. Portanto, recebe, Deus, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. A Ti seja dado todos os dias e sempre louvor e glória ao Teu santo nome. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!